Entretanto, Jesus se tornou quem se tornou por causa do discipulado de José. Por causa daquele José que formou seu filho até os seus 12 anos de idade, né? Formando o menino até os seus 12 anos de idade. Como é que a gente sabe disso? Porque quando Jesus, aos 12 anos de idade, subiu ao templo, diz que ele disputava com os doutores argumentos, né? E os doutores se encantavam com a doutrina daquele menino, com os ensinos daquele menino, com as percepções daquele menino. Como é possível? Sabe qual é a pergunta imediata que vem? Quem é o pai desse menino? Primeira pergunta que vem, quem é? De onde que veio esse menino? Então, os doutores ficaram impressionados com o cidadão que estava se tornando Jesus. E dizia que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E nesse processo estava a figurinha do José, que quase não se vê na cristandade. Onde é que está esse homem? Ele estava formando o José. Deus escolheu a dedo o bendito José, porque ele iria formar o seu filho, discipular o seu filho. Então aquele homem íntegro, aquele homem cheio de hombridade, que era Jesus, cheio de generosidade, a gente atribui muitas dessas características ao coração de Deus que Jesus tinha. Mas a gente esquece que havia um pai que não apenas ensinava sobre Deus, mas ele vivia os ensinos de Deus, percebe? Então, o respeito que Jesus tinha para as mulheres, onde ele aprendeu aquilo? Dentro de casa. Jesus respeitava as mulheres. Não era porque uma mulher era prostituta que ela era desmerecida. Ela era honrada, ela era respeitada como ser humano, apesar daquilo que ela fazia. Onde que veio isso? Veio de dentro de casa, veio dos conceitos que ele recebia do seu pai, não é? Então a gente vai ver Jesus durante a sua vida com muitas circunstâncias que a gente fica apaixonado por ele quando a gente consegue ver a imagem de Jesus no seu comportamento, no seu ensino, mas essas coisas vieram de dentro de casa, na instrução. Não foi mágico, Deus não desceu do céu e disse: ó, meu filho, é o seguinte, abra sua Bíblia aí, vamos aqui, o papai vai te ensinar. Deus não fez isso, quem fez isso foi José. Amém? Filhos milagres, eles nascem na casa de pais que vão ser milagres na vida dos seus filhos. Se você se lembrar da história de Sansão, meu filho, por favor, me ajude, tira o eco aqui um pouquinho. Deus te unja para ajeitar esse som aqui. Você imagina a figura do Sansão, ok? Quando Sansão nasceu, o anjo apareceu para sua mãe e disse: você vai ser mãe de um menino, o nome dele vai ser Sansão, assim, assim, assim. Logo depois, a mãezinha foi falar com o pai, e o pai disse: deixa de conversa, mulher, tu tá vendo, tu tá até com fome, talvez alguma coisa do tipo, é o sol na tua cabeça. E a mulher ora e diz: meu Deus, assim como apareceu a mim, aparece a ele também. E o anjo do Senhor apareceu do mesmo jeito ao paizinho, e disse: o que eu falei com a tua mulher é verdade, você vai criar o menino. Aí começou a dar instruções de como o menino deveria ser criado. Que tipo de instrução esse menino tinha que receber? Como que ele tinha que ser formado? O que era aquilo? Discipulado. A formação do menino. A mesma coisa aconteceu com João Batista. O Senhor disse: você vai ser pai. Zacarias, você vai ser pai de João. E esse menino você vai ensinar assim. Ele vai comer mel silvestre. Ele vai se vestir desse modo. Vai morar no deserto. O Senhor dando as instruções de como que ele iria criar aquele filho milagre. Então eu estou crendo, querido, que os filhos milagres da nossa geração, veja, tem muitos pais que estão sonhando assim: Deus, quem vai ser o próximo Einstein? Que seja meu filho. Quem que vai descobrir a vacina, não sei de quê, que seja meu filho. E Deus está buscando filhos milagres dentro de suas casas. Quais são os pais? Com que pais eu vou poder contar? Quem são os pais que estão inclinando o seu ouvido para ouvir de mim? O Senhor chamou um homem chamado Noé, e a Bíblia diz assim: Noé, pela fé, construiu uma arca e salvou a sua família. Então Deus está buscando famílias, para daquelas famílias tirar um grande milagre. Na nossa geração. Na nossa geração. Descobrir a vacina para uma doença raríssima é uma bênção.
todos nós ficaremos muito contentes e saltitantes de alguém fazer uma grande descoberta na ciência e salvar muita gente com aquilo. Ficamos felizes, é verdade. Entretanto, essas grandes descobertas, elas só vão ter influência aqui na Terra. Mas os filhos milagres, dos quais eu estou falando, eles terão influência não apenas nesse tempo, mas na eternidade. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino que você, no dia que você passar os portais eternos e você entrar nos céus, e um dos gigantes dos céus ser seu filho, eu acho que é um projeto interessante, você não acha, não? Eu me lembro, por exemplo, já falei isso para vocês, a história de um certo evangelista. Um evangelista se perdeu na floresta e passou 3 dias andando na floresta. Até que lá para as tantas ele encontrou um pequeno vilarejo. E ele perguntou: existe alguém doente aqui nesse vilarejo por quem eu posso orar? E as pessoas do vilarejo disseram: tem um homem aqui que há 3 dias ele está gemendo de dor. E não há nada que a gente faça que cure a sua dor. Aquele evangelista orou por aquele homem, o homem foi curado, e aquele homem teve um filho, e esse filho se tornou um evangelista de milhões e milhões de pessoas na terra. Agora você fica imaginando aquele evangelista que se perdeu, aquele homem que estava com dor, a oração que foi feita para nascer uma criança que viria a ser um milagre na terra. Daquele homem que milhões de pessoas vieram a Jesus através da vida dele. Imagina só o que é você entrar na eternidade e dizer: esse é meu filho, saiu de mim. Cara, é muito show, é muito legal isso aí. Então assim, o cara que vai descobrir a vacina, não sei das quantas, é bênção? É, mas só repercute aqui. Morreu, acabou-se. Não é eterno, é temporal, só é para esse tempo. Mas aquele que gera filhos milagres para o projeto de Deus tem repercussão na eternidade. Transcende ao tempo e ao espaço. Então veja, muitos de nós que somos crentes, nós estamos pensando: não, eu não quero ter filho, porque o mundo está perigoso. Eu não quero ter filho porque... E a gente começa a dar um monte de desconto. Eu sei porque eu passei por isso também. Meu principal problema para não ser pai é que eu não queria que meus filhos passassem fome. Vai dizer que isso é só comigo? Tá bom, vocês são ricos, tudo bem. Mas, na minha época de adolescência, minha preocupação principal é essa: minha mulher, eu quero ser mãe. Não teve conversa, com 19 anos, com 19. Ela tem 4 mais que eu, 5, é por aí, essa faixa. Já quero ser mãe. Eu digo: calma, mulher, calma. Né? Mas o projeto era: eu quero ser mãe. Foi ser mãe, e nós tivemos esses 2 filhos lindos. Temos expectativa que sejam milagres de Deus na terra, né? Mas a principal preocupação é essa: para não passar fome. Não quero que passe fome, quero que meus filhos sejam supridos, estudem no melhor lugar, e, não é assim? A preocupação fundamental dos pais é essa. Mas há a preocupação da violência, há a preocupação desse mundo louco. Como é que eu vou colocar meu filho nessa loucura? Pois é, exatamente. O filho milagre, ele nasce exatamente no caos, porque dele é que vem o equilíbrio, é que vem a salvação, é que vem a restauração daquele ambiente que está destruído. Os filhos milagres vão sair daqui. Amém, queridos? Amém. Mas é esse o ponto que eu quero chegar. Pais fracos geram filhos fracos. Pais fortes geram filhos fortes. Então, já li para vocês semana passada, esse aqui tem sido o meu versículo bíblico dos últimos dias. A pergunta que fizeram ao fundador da cidade de Dubai. Dizem que foi, né? Se não foi, me perdoe, é mentira, mas o conteúdo é bom. Se for mentiroso, mas o conteúdo é bom. Diz que perguntaram a ele, o Sheikh Rashid, sobre qual seria o futuro de Dubai. E ele disse, a resposta do Sheikh foi: o meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover,
Meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de camelo. Aí você diz, que palhaçada é essa? Do que esse homem está falando? Olha só que interessante. Qual vai ser o futuro da cidade de Dubai? O cara responde, bem, meu pai andou de camelo. Aliás, meu avô andou de camelo. O meu pai andou de camelo. Eu andei de Mercedes. Meu filho está andando de Land Rover. E o meu neto também vai andar de Land Rover. Mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Aí diz, qual é o significado disso? O significado é esse. Homens fortes, melhor dizendo, tempos difíceis, geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Se esse cara não está inspirado na Bíblia, eu não sei não, mas é por aqui. Vamos dizer junto. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Por isso que meu pai andou de camelo, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, e as coisas melhoraram. Porque eles andaram em tempos muito difíceis. O tempo melhorou e eu passei a andar de Mercedes. Ora, e meu filho vai andar de Land Rover, e o meu neto de Land Rover, mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Porque eles não entenderam o processo de que é romper, do que é vencer, do que é cavar, do que é arrebentar, do que é botar para quebrado, ir para cima, arrebentar, faca nos dentes, faca na caveira. Não entenderam, não sabe o que é isso? Sabe o que é acordar 10 da manhã com a mamãe alisando, dizendo que é mingau? Vai se deitar, mamãe tem que cantar a musiquinha de ninar. 14 anos, mamãe. E pula no meio da cama, vai dormir com a mamãe. E dorme lá. E o papai que quiser que saia, que vai dormir na sala. Mas o bebezão tem que ficar lá. Tempos fáceis. Aliás, é isso mesmo. Tempos fáceis geram homens fracos. Então a questão é essa. Pais fortes vão criar filhos fortes. Pais fracos vão gerar filhos fracos. Então veja, uma característica que nós temos dos pais hoje, são pais complacentes e subservientes. Que janga é isso? Os pais complacentes são aqueles pais indulgentes, são aqueles pais que perdoam, são aqueles pais bonzinhos, gente bacana, gente boa. São os pais muito bons. E deixa eu te dizer, por exemplo, muitos pais gostam de ouvir aquela palavra, meu pai é legal. Oxe, quem é o filho, quem é o pai que não gosta de ouvir do filho dizer, meu pai é legal? A outra palavra, meu pai é meu amigo. Minha mãe é minha amiga. Tem alguma coisa errada nisso? Nada, é bom que os pais sejam amigos dos filhos e é bom que as mães sejam amigas de suas filhas. E é bom que os pais sejam, até certo ponto, complacentes. Entretanto, ele nunca pode esquecer que ele é pai. Vou citar um exemplo para vocês. Eu tive o Levi, tive Letícia. Do meu lado direito. E do meu lado esquerdo eu tive Samile, tive a Brenda e tive o Wesley. São meus filhos do lado esquerdo. Não gerei, né? Porque eu não podia ter duas mulheres. Só podia ter um, então. Casei com uma, não podia, né, casar com a outra irmã, tudo bem. Mas as crianças foram criadas juntas com as nossas, têm a mesma idade, tudo certinho, brigaram, se arrebentaram entre si, tudo certo. E o que acontecia? Rolava o ciúme, ainda rola, eu acho, entre os meus filhos e eles, né? E os meus filhos diziam assim, é muito, muito lindo. O senhor, para eles, só tem carinho, só tem afeto, só tem não sei o quê. E para nós, eu não vejo a mesma coisa. Eu digo exatamente por isso, eles não são meus filhos. Exatamente o que distingue o fato de eu ser seu pai, é porque eu não sou seu amigo. Ele só conhece o meu afeto. Só conhece o meu carinho. Vocês conhecem o meu carinho e o meu chicote. E isso é que torna vocês filhos.
Isso é que torna vocês um grau de distinção de paternidade. Porque eu não tenho, a minha paternidade, ela não me dá, Samile, Brenda e Wesley, não me dava o direito, e até hoje não tenho, de educá-los. A tarefa de educar é da Unília. Ela que educa, ela que é a mãe, ela que gerou, é direto, é dela. Então veja, os filhos, os pais não podem confundir que eles são pais. Antes de ser amigo, antes de ser colega, eles são pais. Eles são treinadores. Eles são discipuladores do filho. E em muitas situações o filho vai estar rompido com ele, chateado com ele, mas é assim mesmo. O pai que não corrige o seu filho, que não dá limite ao seu filho, ele já o desprezou no coração. Irmãos, isso é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. Quando o pai não corrige o seu filho, no coração já o rejeitou. Mas o pai diz assim, não, eu o amo muito. Não, não ama. Você o rejeita. Porque se você o amasse, você o corrigiria. Se você o amasse, você estabeleceria o limite. Não é porque eu amo que eu vou deixar fazer o que quer fazer. Exatamente o contrário. Porque eu amo é que eu vou te dar limite, é que eu vou romper coisas. Porque eu quero te proteger. Amém? Ficou difícil? Chama o louvor? Não. Tudo bem. Então observa isso. O que tem acontecido no nosso tempo, que nós temos nossos pais complacentes com os filhos. Bonzinho demais com os filhos. Amiguinho demais com os filhos, tolerável demais com os filhos, e se esquece de ser pais dos seus filhos. Aí entra o outro nível pior ainda, que é os pais subservientes. O que é o pai subserviente? É um pai que vira servo, escravo, doméstico dos seus filhos. É um nível desgraçado. Ser pai é treinar o seu filho. Então veja, primeiro problema que nós temos com os pais. Muitos pais perseguem a ideia de fazer o filho feliz a qualquer custo. Ok? Preste atenção nisso. Os pais têm uma neurose na cabeça de fazer os filhos felizes a qualquer custo. Isso é impossível. Você não vai conseguir fazer o seu filho feliz. Qual é a estratégia que nós usamos para fazer nossos filhos felizes? Dê tudo o que eles querem. Faça tudo o que eles querem. O filho não pode ser frustrado. Ele não pode receber um não. Ele não pode ser disciplinado. Não pode, porque ele tem que ser feliz. Isso não vai funcionar. O segundo problema que acontece é que os pais não sabem o que é ser feliz. E ele acredita que tem a solução da felicidade para o seu filho. Ok? Então, eu acho que uma questão que nós vamos precisar colocar hoje é que você não tem capacidade de fazer o seu filho feliz. Essa é uma tarefa que nós não podemos fazer. Qual é uma neura que nós carregamos como pais? Isso é comum a todos. Aquilo que eu não tive, o meu filho vai ter. Estão comigo? Aquilo que eu não tive, por exemplo, por que é que no meu inconsciente eu não queria ter filho? Porque eu não queria que meu filho passasse fome. Por quê? Não, gente, assim, passar fome não passei não. Mas andou bem pertinho, na beirada, assim. Na beirada, né? Se eu disser que passei fome, é mentira. Graças a Deus, todos os dias da minha vida, desde que nasci, comi, todo dia. Pelo menos uma vez por dia eu comi. Mas a gente passou muito aperto. Muito aperto. Né? Muita dificuldade mesmo. Como eu disse para vocês, a rapadura, papai cortava a rapadura sexta-feira. Melhor dizendo, ele ia no sábado fazer a compra lá na Canafístula, que era o povoadozinho onde tinha o mercantil. E ele chegava com as rapaduras contadas e cortava os pedaços, segunda, terça, quarta, quinta. Esse aqui é o dele, esse aqui é o daquele, pronto. Para cada dia, não pode comer mais de um pedaço, nem a banda do outro. Então, coisa dessa natureza, né? Então, assim, não passou fome não, mas andou perto. Foi assim, beirando o negócio. O limite. Uma época de desespero foi que, teve uma época que teve uma seca muito grande.
E aí, quando tem seca, não tem trabalho no campo. Sai plantar o quê? Não tem como plantar. Então, a bondade ocorre quando em determinado lugar, sei lá onde, currais novos. Não era, meu irmão? Tá aí, meu irmão, que sabe aí do negócio, do babado. Currais novos. Eu passei por esse lugar um dia desse, vindo para Campina Grande, se eu não estou enganado. Sei lá, por onde é que eu estava indo, passei por lá. Por esse lugar, currais novos, eu digo, eu conheço essa praga, só pelo nome. Sei lá, uma coisa assim. Eu sei que os meus irmãos iam lá para trabalhar, quando não tinha trabalho na localidade. Jovenzinho, garotinho, iam para lá para escapar da fome. E eu, como era o menor, ficava em casa para cuidar da água, para cuidar não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. E a coisa arrochava, ia para o mato caçar. Desespero era quando nem caça tinha. Né? Você sai para caçar, eu vou achar aqui um preá. Você caça o preá, procura o preá, não tem preá. Vou procurar um tejo, não tem tejo. Tudo passarinho, não tem passarinho. Foi tudo embora. Peixe, não tem. O açude secou, ele lascou-se. Vai pegar de onde agora? Enfim. Então, qual é a neura de nós como pai? O que eu passei, meu filho não vai passar. Vou protegê-lo. Vou arranjar uma bolha para eu colocá-lo para que ele não sofra. O que vai acontecer? É exatamente o contrário. Porque você só se tornou quem você é por causa daquilo que você passou e venceu. Vocês estão comigo? Uma certa vez eu estava conversando com uma mulher, na verdade um casal, eu e minha esposa. Foi uma experiência muito linda nesse dia. Eu acredito que algo preparado por Deus, a gente estava num carro. Não era numa sala de aconselhamento nem nada. E a mulher começou a abrir o coração, do nada. Começou a abrir o coração. E ela começou a lamentar dos seus erros, da sua vida toda. E ela dizendo, a gente deixou ela falar, lavou o coração, a alma, tudo que tinha. E uma das frases dela era, eu queria poder voltar no meu passado e apagar tudo. Depois que ela falou isso, que ela já tinha... Eu interrompi e disse, você nunca deveria querer voltar no seu passado e apagar. Porque você só é você por causa daquilo que você passou. Seja de acerto, seja de erro. Você é esse ser humano que é do jeito que você é, só por causa daquilo que você passou. Amém. Uma outra coisa que você precisa saber é que a dor que você tem vai se tornar a sua especialidade. O sofrimento que você passa vai se tornar a sua especialidade. Preste atenção no que eu estou te falando. Jesus falou assim, você olha para o argueiro que está no olho do outro, mas você não enxerga a trave que está no seu. O que é que significa dizer isso? Você não está habilitado a ajudar o outro na sua angústia e na sua dor, se você nunca venceu aquilo. Na verdade, você não sabe o que é um argueiro no olho, porque você tem uma trave. Você não sabe o que é ter argueiro. Só sabe o que é ter argueiro quem já teve no olho. Sabe o que é que sente. Sabe qual é a percepção. Então, quando aquela pessoa aprendeu a remover o seu argueiro, a lidar com a sua dor, quando ela enxerga outra passando por aquele mesmo processo, eu sei o que é isso. E eu posso te ensinar o caminho para você sair. Sabe, quando você vai aconselhar uma pessoa nesse sentido, o seu coração está cheio de misericórdia e compaixão. Porque você não é só um cara que pesquisou no livro, você não é só um cara que escutou um teólogo falando, que escutou um psicólogo falando, não, você carregou na sua carne aquilo. Então você vai cheio de misericórdia, cheio de compaixão e diz, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. Já passei por esse processo. E eu te digo, é possível sair daí. eu tive a oportunidade de ajudar uma família que tinha vivenciado uma traição. Um casal jovem que, apesar de jovem, tinha havido uma traição e aquele casal já estava mais de ano, talvez, vivendo um inferno. Não tinham se separado, mas estavam vivendo separados dentro de casa, compreende? E teve uma vez então que eu fui conversar com o homem
E eu disse para ele, tem jeito. E ele disse, pastor, não tem jeito. Eu disse, tem jeito. Aí, então ele disse, pastor, confiando no que você está dizendo, eu permito que o senhor entre no nosso casamento e nos ajude. Moral da história, deu certo. Deu certo. Escute isso, gente. Escute isso. O argueiro no olho do outro só é possível tirar quem sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está percebendo. Então a percepção de Jesus é exatamente essa. Coloque-se no lugar dele, sinta o que ele sente, então você terá uma chance de ajudá-lo a sair daquele processo. Amém? Muito bem. Não sei nem por que eu entrei aqui, mas vai dar certo. Então veja qual é o primeiro problema. Sim, eu estou falando sobre a sua dor se tornar a sua especialidade. Você romper, você vencer aquilo. Ocorre que quando eu sou pai, que eu tenho toda aquela carga emocional que eu acumulei ao longo da minha experiência, eu digo, meu filho nunca vai passar por isso. Porque papai não deixa. Ok. O que vai acontecer? O seu filho nunca vai viver ou chegar perto daquilo que você se tornou. Porque ele não venceu nada. Ele não rompeu nada. Ele não construiu nada. Papai fez por ele. Algumas pessoas andam, por exemplo, de carrão, moram em mansão, mas é na mansão do papai e no carrão do papai, não é no seu carrão. E a ambição deveria ser o quê? Eu vou andar no meu carro. Eu quero andar no carro do meu pai, mas eu vou andar no meu. Ele conseguiu, eu consigo também. Ora, mas e ainda mais tendo o apoio dele. Ele vai me dizer o caminho, como é que é, eu vou chegar lá. Mas existem aqueles que se conformam e dizem, não, eu desfruto aqui do que o papai conseguiu para mim. E aí você vai se tornando uma pessoa fraca. Então escute, a primeira coisa é que os pais não podem, não conseguem, são inabilitados para tornar o seu filho feliz. Porque eles mesmos não são felizes. Eles mesmos têm que enfrentar cães, gatos, periquitos, papagaios, trânsito, diabo, cão, inferno, todo dia. Como é que você vai fazer para que o seu filho não passe por essas coisas? Não, ele vai passar. Qual é a diferença? Você está do lado dele como aquele que já passou e diz, filho, é assim. Segue o que o papai está dizendo. Vai acontecer desse jeito. E aí o menino tem uma chance de passar pelo que o pai passou e se tornar melhor do que ele. Mas porque ele venceu coisas, não é porque o pai venceu no lugar dele. Estão comigo? Então tira essa ideia, você não vai conseguir que o seu filho não tropece. Ele vai tropeçar. Eu tenho tido experiências desse tipo na igreja. Existem pessoas que a gente tenta proteger de tal modo para que não se machuque, para que não se chateie, para que não se constranja, para que não aconteça, para que dê certo. Querido, é impossível. Não dá. As circunstâncias que acontecem no mundo são tantas que é impossível de você proteger. Então o que eu faço? Em parte eu aconselho, em parte eu trabalho, e em parte eu oro. Porque tem parte que não dá para mim. É impossível, eu não posso estar em todos os lugares. Amém? Estão comigo? Então a primeira questão é essa. Os pais não conseguem fazer seus filhos felizes. Uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado aqui é que boa parte, primeira parte é essa, aquilo que eu sofri, não quero que o meu filho sofra. Não é assim? Qual é a segunda coisa que acontece? É que muitas vezes os pais não querem que os seus filhos passem por certas coisas, porque dizem assim, o meu pai fez comigo, e eu vou fazer diferente. Tipo, vou citar um exemplo, ok? Meu pai bateu muito em mim. O que eu vou fazer com meu filho? Meu filho nunca na vida dele vai levar uma palmada. Vocês compreendem isso aqui? Primeira situação é uma, essa aqui é outra. O que é que a gente vai descobrir? É que você vai conseguir exatamente o efeito contrário daquilo que você pretende. Porque a sua alma, na verdade, está ferida com seu pai.
E uma alma ferida não consegue gerar uma alma sarada. Há uma ferida na alma acerca do que meu pai fez. Existe uma outra chance também, que é, o pai espancou, eu vou espancar também. Claro, isso acontece demais. Mas existe o contrário. Meu pai espancou demais, nunca eu vou sequer dizer uma palavra áspera contra o meu filho, porque eu tenho que protegê-lo daquilo que eu sofri. Existe um coração ferido acerca do pai. E você não vai conseguir educar o seu filho como ele precisa ser educado. Ele tem a firmeza que ele precisa ter para enfrentar a vida. Ok? Eu sei que existe uma psicologia que diz assim, não diga não para a criança. Isso frustra. Isso, sabe quantos não uma criança ouve durante o dia? Muitas. Sabe por quê? É por causa disso, então, que ele é frustrado na vida. É por causa disso que ele não dá certo. Eu digo, irmão, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O não é poderoso. O não é poderoso. Os mandamentos de Deus começam dizendo não faça. Deus não tem medo de dizer não. Sim ou não? Os mandamentos de Deus começam, não faça ídolo. É claro que Deus não precisa ter essa ênfase que eu estou tendo, isso aqui é minha. Talvez eu diga, meu filho, não faça isso. Eu acho que não, acho que Deus fala assim, não. Porque nem cachorro obedece assim, não é verdade? Para o cachorro obedecer, tem que, não faça isso, rapaz. Aí o cachorro, canhão, vai-se embora. Ô, Totó, não faz isso, Totó, né? Aí o Totó balança o rabo e vai fazer. Porque ele não obedece assim, ele obedece com firmeza, porque não é firme, é ou não é? Por favor, se você quiser, se for do seu agrado, se for da sua benevolência, quem sabe, se passar na sua cabeça, você poderia não fazer isso aqui? Não, querido, ninguém entende isso. O que a pessoa, quando você quer não, é não. Por exemplo, o governo coloca as placas de trânsito. Não, vire à direita. Vira à direita para ver o que acontece. Bum! É ou não é? É não. O governo chega, por favor, se você quiser, se der certo, né? Se for favorável, se o trânsito permitir, não entra à direita não. Não, querido, se for assim, nós estamos tudo morto. Né? Estamos tudo morto. Não, o Estado chega e diz, não entre, não dobre, pare, são ordens firmes, expressivas, precisas, porque ele está estabelecendo limites, que vão fazer o quê? Salvar vidas. A mesma coisa é na vida. Se o meu filho não sabe o que é não, e o que é sim, ele não tem limites. Ele vai se perder. Ele vai se estragar. Então, meu conselho é, papai e mamãe, não tenha medo de dizer não. É assim. É desse modo, faça assim. Essa é a minha função de pai. E essa é a minha função de mãe. Aliás, a minha não, dela ali, né? Mas dá certo, ok? Então, queridos, o primeiro problema é que os pais querem proteger seus filhos para que os seus filhos sejam felizes a qualquer custo e eles não vão conseguir fazer. Segundo problema é que eles estão frustrados com suas próprias experiências. E eles vão reproduzir isso nos seus filhos. Frustrados porque apanharam, frustrados porque tiveram fome, e vão reproduzir isso nos seus filhos. Também não vai funcionar bem. Ok? Por exemplo, existem pais que têm problema quando o filho tira nota baixa. Nota baixa não pode. Quem aquela professora pensa que é? Para dar nota baixa para o meu filho. Pode. Meu filho tem que fazer o quê? Tirar nota alta. Sabe uma outra coisa que eu tenho percebido? É que essa questão do merecimento, do mérito, as pessoas estão constrangidas em dar crédito àqueles que têm mérito. Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos o aniversário da Ana Carla essa semana. Cadê Carlinha? Lá está. E aí vocês sabem que todo aniversário tem que ter discurso. Não sei se é assim que acontece na família de vocês. Na nossa tem aniversário todo dia. Também nossa família gostou de fazer menino e tal, é muita gente. Então quase todo dia tem aniversário. E todo aniversário tem que ter o quê? Discurso. Se não tiver mico, não é aniversário, não presta. Tem que ter mico.
Aniversário sem mico é aniversário sem graça, tem que ter mico. Então, parabéns para você, a música que a gente já ouve desde criança, que vai ser eternidade, eternidade. Parabéns para você, parabéns para você. Tá lá, é o mico, e a gente entra, enfim, aquelas coisas. Aí, na hora dos discursos, a mãe da Ana Carla vai fazer o discurso e diz, bem, Deus não faz acepção de pessoas. E os pais também não fazem acepção de filhos. Os pais amam todo mundo igual. Mentira, gente. Desculpa, Tonhazinha. Isso é mentira. Isso é mentira. Os filhos não são todos iguais, não tem jeito. E o pai não ama do mesmo jeito, não. Você está tirando o mérito de pessoa que tem mérito. E dizendo que o que não se esforçou, o que não conquistou, vai ter o mesmo galardão, uma ova que tem. Não tem. Por exemplo, na minha família, o meu irmão do meio era o merecido. Minha mamãe gostava mais dele. Mas, no meu coração, eu não tinha nenhum problema com relação a isso. Eu estou falando de uma criança. Minha mãe só tive ela até meus 11 anos de idade, então eu era criança, e isso foi bem antes. E eu sabia, todos sabiam que mamãe tinha um xodó com meu irmão do meio. Eu não tinha problema com isso. Por que eu não tinha? Porque eu via o modo que o meu irmão tratava a minha mãe. Por exemplo, minha mãe ia lavar roupa, e nós chegávamos do trabalho. O meu irmão ia para o açude, e trazia a bacia de roupa na cabeça para que ela não trouxesse. Quem pediu aquilo? Ninguém, é a atitude do coração. E aquilo se repete em tantas outras situações da vida. Você quer dizer que a mamãe não vai ter um xodó? Por favor. Por exemplo, a minha sogra contava a história dos seus filhos e tinha também um xodó que era o Lázaro. Né? Todos concordam, é descarado, assim, não é coisa sutil não, é descarado. O Lázaro é o xodó da Maria Moura, acabou a conversa. Agora veja que situação. Aí ela conta as histórias. Certa vez, deixa eu ver se eu me lembro da história disso, que a história é dramática. Eu não sei se ela estava engomando uma roupa dele para ele sair. E me parece que quando ela olhou, ele estava, não sei se era mordendo ou cortando alguma coisa da blusa, e ela julgou mal que era alguma coisa. Ela foi e sapecou-lhe a mãozada nele, alguma coisa do tipo assim, porque ela tinha feito a blusa, tinha engomado a blusa, tudo certinho, e de repente estava lá ele cortando uma coisa, ela não olhou direito e já foi logo sapecando a mão. Só que depois ela percebeu que ele parece que estava cortando uma linhazinha do botão, que estava sobrando, uma coisa assim, e ela disse, caraca, o que eu fiz, né? Ficou morta de vergonha, entrou no quarto, e ele se arrumou. Depois que se arrumou, foi lá, beijou a sua face e disse, benção, mãe. E saiu. Fala sério. O coração dela fica bem... aquilo dói mais que um tapa na cara, né? Então, assim, são lições de humildade, são lições de generosidade, são coração enorme, né? E, obviamente, que não é só essa situação, são tantas outras que acontecem. E o que é isso, gente? É mérito. Então, você dizer que papai e mamãe amam todos iguais, não é verdade, né? Tem uma certa mentira. A gente sabe porque sabe que Ana Carla é o xodó. Mas ela, para não ficar mal diante dos outros, dizem, mamãe ama você também, viu? Ama você e ama você. Porque eu não posso sujar com esses daqui, né? Eu tenho que dizer que amo essa, mas também não posso estragar os outros. Claro que pode. É mérito, querido. Conquistou, mereceu, venceu, suou, construiu. Então não posso dizer que aquele que construiu é igual ao que não fez nada. Não posso, isso é injusto. Eu estou dizendo para o que fez, diz, cara, fica igual a ele. Eu vou te tratar igual. Não, aquele que tem mérito deve receber mérito, louvor por aquilo que faz. Ok? Muito bem. Então, o meu filho não pode tirar nota baixa. Por quê? Quem é professor? Quem é o professor desgraçado? Vem cá, vocês vão para ali. Quem é o professor desgraçado que vai dar 0 para o meu filho? Não pode.
Aí eu digo para você, querido, tá certo, não pode. Mas quando essa criança chegar no concurso, como é que vai ser? Você não pode dar nota baixa para o meu filho. O que você está pensando que é? Meu filho é meu filho. É ou não é? Sim, quando chegar no concurso, como é que vai fazer? Tu vai fazer a prova por ele? Ou ele vai ter que aprender a vencer? Ou ele vai ter que construir mérito para tirar nota boa, para a professora dar nota boa? Meu filho não pode ficar muito tempo na fila. Por que não pode? Porque ele não vai ter tempo para comer o lanche. Pois se vira, engula, vai para a sala engolindo, bebe água, faz isso aqui. Te vira, peão. Mas se não deu tempo, fica assim mesmo. Não, meu filho não pode ficar na fila, não pode ser constrangido. Tá, e quando entrar no time, se afastem todos que meu filho vai chutar. É assim que acontece? É não, queridão. Filhão, chuta! E é capaz dele chutar e levar a perna do outro junto, quebrar o pé, fazer... É assim que acontece, é assim que funciona na vida. Vocês estão comigo? Então, moral da história, gente, eu não posso proteger o meu filho da vida. Eu tenho que ensiná-lo a vencer. Pais fracos geram filhos fracos, mas pais fortes geram filhos fortes. Eu preciso ensinar o meu filho que ele precisa merecer. Ele precisa construir. Se eu recompenso o meu filho quando ele não merece, que lição que ele aprendeu? Que vale a pena fazer o errado. Vocês estão... Não, mas eu não posso fazer, porque olha o olhinho dele. Né? Olha o olhinho dele. Tenha pena, tenha dó. Pois bem, quando você fizer isso, você vai estar humilhando o seu filho. Por que vai estar humilhando? Porque quando eu não deixo o meu filho crescer, eu estou colocando ele num papel de babaca. Se eu não deixo o meu filho crescer, eu estou colocando ele num papel de babaca, num papel de fraco. Se eu não ensino meu filho a ter autonomia, eu não estou estimulando a musculatura emocional dele. Vocês compreendem isso? Eu tenho que proteger meu filho, por quê? Porque ele é fraco. Sabe o que vai acontecer? Ele vai assimilar isso. Que ele é fraco. Que ele não pode. Que ele não consegue. E eu vou torná-lo um aleijado emocional. Você já viu a Bruninha educando o Pedro aqui? O Pedro cai e ela olha assim, se continua. A gente fica em tempo de morrer do coração e ela, enfim, como foi? Os meninos contam uma história uma vez que estavam numa reunião da classe dos novos e eles estavam comendo pipoca. Aí o Pedrinho era um bebezinho, bem novinho. Aí o menino se engasgou com pipoca, ficou roxo, e todo mundo, vai lá, meu Deus, vamos levar para o médico, vamos levar para o hospital. E a Bruninha, calma, gente. Tirou a roupa dele, levou lá para o banheiro, botou debaixo do chuveiro, daqui a pouco o menino ressuscitou, pronto. Vai para a vida, menino, né? É coisa desse tipo. Então, querido, se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder, a se frustrar, você está aleijando essa criança. É como se você estivesse fazendo ela andar com as pernas amarradas. Essa criança vai ficar chata, birrenta, neurótica, depressiva. Espera aí, gente, só um instantinho, que eu vou terminar a frase. Tecnologias. Provavelmente drogada, porque ela vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu autonomia. Ela não manda de dentro para fora. Ela precisa de outro. Percebe isso? Assustadoramente tem sido denunciado que, está certo esse tempo, passou mesmo, que nunca se viu um índice de suicídio tão grande de crianças. Os psicólogos estão denunciando isso. Essas informações que eu estou dizendo para você sobre a criança, não sou eu que estou falando, isso é um terapeuta. Posso já dizer o nome de vocês para vocês confirmarem. Não sou eu que estou dizendo, é um especialista.
que está dizendo isso. Se você não estabelece o limite dos seus filhos, você está transformando seu filho num neurótico, depressivo, porque ele não sabe sobre ter limites. Tudo o que ele quer, ele tem. Então não faça isso com seu filho, não odeie o seu filho a este ponto. Isso é uma covardia com a criança. Ser pai é diferente disso. Você está colocando a sua carga emocional doentia sobre a criação do seu filho e vai criar um outro doente. Se você quer criar um filho para a vida, para arrebentar, você tem que ensinar ele a vencer. Amém? Essa pregação tem uma segunda parte, essa é só a primeira parte. Eu não consigo pregar, minha gente, é osso. Tem uma segunda parte. E qual era a segunda parte? A segunda parte que você é bonzinho. Essa é a parte que você é malzinho. É que você está, de fato, construindo a felicidade do seu filho e não a desgraça dele. Ok? Então ame o seu filho, estabelecendo o limite. Não deixe que o seu filho seja um inferno para os professores, o inferno para os coleguinhas, o inferno para a salinha da igreja. Amém, Letícia? Aleluia, dá glória a Deus, Vaz. Está aqui o Felipe, né, Felipe? Eles queixam para mim, pastor, tem que conversar com os pais, pastor, tem que conversar com os pais, pastor. E por quê? Porque os papais não conseguem educar seus filhos. É tarefa do papai e da mamãe. Você vê uma criança mal educada e alguns adultos dizem assim, dá vontade da gente esmagar. Eu digo, não tem que esmagar ele, tem que esmagar o pai e a mãe. Se tem uma pessoa que você tem que se virar contra, é pai e mãe. Criança é reflexo da educação que recebe. Ok? Então, se você quiser atacar coisa de verdade, ataque pai e mãe. Eles estão sendo frouxos na educação dos seus filhos. Eu tô falando, olha, sabe por que é bom a gente ser pastor? Eu vou lhe dizer. Pastor e não padre, se você é católico, me perdoe aqui. Mas qual é a diferença? É que eu estou falando de prática. Eu eduquei 2 meninos. Ok? Eu não sou virgem. Eu fiz 2 meninos. Então eu não estou falando assim de teoria. Faça tal coisa. Não, eu fiz 2 meninos e criei e eduquei 2 bichão. Tá aí, um bichão ali. E uma pai d'égua zona ali. Tudo sarado, maravilhoso. Né? Então houve construção. Claro, tive uma auxiliadora top, minha esposa, mãezona para torar. Então assim, não foi fácil, foi fácil. Mas nossos filhos nunca nos envergonharam em lugar nenhum. Em casa de ninguém, em vida de ninguém. Foram sempre muito educados, muito gentis. E eu não pus opressão sobre eles. Firmeza. Se fez tal coisa, chegar em casa a gente conversa. E põe as coisas nos limites. Chegou no mercantil, fez escândalo. Fica feio a gente fazer alguma coisa ali. Então a gente tem que dar um jeito, tranca no carro, fecha a porta, deixa lá. Se tiver carro, se não tiver, faz o quê? Bota na bicicleta e tranca lá o cadeado, faz alguma coisa. Né? Mas quando eu criei o meu, não tinha carro não, gente, era bicicletinha mesmo, tinha que trancar na bicicleta. Porque o que você vai fazer no mercantil? Fica feio você bater com a criança, gritar com a criança, fazer escândalo, fica feio. A gente não pode constranger nossos filhos na rua, envergonhá-los. Estão comigo? É ridículo, é ridículo, é ridículo um pai humilhar o seu filho em público. É ridículo. Não é feio para a criança, é para o pai. Ridículo. Puxar pela mão, derrubar no chão, sacudir, humilhar. É ridículo aquilo, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Mas quando chega em casa, eu não posso deixar de corrigir aquele escândalo que ele deu. Vocês estão comigo? Isso é educação, minha gente, é treinamento. É treinamento. É treinamento. Eu estou treinando uma criança forte, um homem forte. Ok? Então essa era a primeira parte da pregação. Segunda parte da pregação era para te ensinar a não usar a vara da reprovação. Ok? Se de um lado eu quero ensiná-lo e construí-lo com firmeza, do outro lado eu não posso ser aquele que está reprovando, humilhando,
diminuindo, depreciando, seu burro, seu isso, seu aquilo. Não. Essa mentalidade não é a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus é afirme quem Ele é. E Ele vai se tornar aquilo que você está dizendo. Vocês estão comigo? Afirme quem Ele é. Não denuncie os seus erros e os seus fracassos para que Ele se empurre mais ainda. Isso é um método de Deus. É claro que eu não vou poder explicar isso aqui hoje. Mas eu quero só que você entenda que a educação não é só firmeza em ser aquilo outro, mas é afirmando quem você é. Você é inteligente, eu acredito em você, eu confio em você. Eu vejo você desse jeito. Quando você faz aquilo que eu não gosto, eu me sinto mal. Vocês querem ver uma coisa que me destruiu? Foi uma vez que meu pai disse, você me envergonha. E eu era criança. Estou falando para vocês. Ele disse assim, você me envergonha quando você age desse jeito. Meu amigo... Veja, ele não disse que eu era horrível, ele disse que quando eu ajo daquele jeito, eu envergonho ele. Quem é o filho que quer envergonhar o pai? Nenhum. Então ele vai deixar de fazer aquilo, não porque o pai disse, você é um canalha, você é um fracassado, você é um isso. Não, o pai só disse como que ele se sente quando você se comporta desse jeito. E aí o pai diz, eu vejo você uma pessoa inteligente, eu vejo você uma pessoa próspera, eu vejo você uma pessoa campeã, eu vejo você uma pessoa que vence, eu vejo você uma pessoa inteligente, eu vejo você assim, é assim que eu te vejo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se adequando àquilo. Mas se todos os dias ele escuta, você é feio, que ridículo, que roupa ridícula, que cabelo medonho, que coisa e tal. Sabe o que vai acontecer? Mentalidade de reprovação. Querido, ele vai para baixo. E para baixo, e para baixo, e para baixo. Mas quando você afirma, você é uma menina educada. Você é uma menina educada. Você é uma menina gentil. Você é uma menina que respeita pessoas mais velhas. Você é uma pessoa que não dá espetáculo na rua. Minha filha é elegante. Minha filha não é isso aí não. Você não tem esse espírito favelal assim. Você é uma menina fina. Gentil, educada, maravilhosa, inteligentíssima, para os altos níveis. Queridos, pelo amor de Deus, quando você começa a escutar isso, o seu espírito se revolve por dentro. Não é se revolta por dentro, é se revolve, se mexe por dentro. Porque o que você está fazendo? Eu estou te dizendo quem você é, como eu te vejo. Irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele chega para o nome daquele Gideão. Vocês já sabem, né? Eu prego a mesma coisa. Deus chega para Gideão e ele conta a sua história triste. Não é assim? Eu sou pequeno. Quem sabe se aquela não era o que o seu pai dizia no café da manhã. Meu filho, escute. Não vá brincar com a tribo do Benjamim. Por quê? Porque, meu filho, a nossa tribo é a menor de Israel. A nossa família é a menor da nossa tribo. Então, não se mistura não. Porque a tribo de Efraim, por favor. E o que dizer de Judá? Não vá brincar com aqueles meninos, com o filho de Judá, não brinca. Porque nós somos o menor. E certamente era aquilo que o Gideão ouvia todo o café da manhã. Quando Deus aparece para ele, diz, jovem, corajoso e valente, levante-se e liberte o meu povo. Hã? O quê? Com o que o senhor está falando? É contigo, macho. Aí ele, não, o senhor errou de endereço, né? Eu não. Eu sou o menor, do menor, do menor e do menor. Sabe o que Deus faz? Nem tchuiu. Levanta-se, Gideão, jovem forte e corajoso, e luta, sou contigo. Deus não ligou para a reza dele. Deus afirmou quem ele era. Deus afirmou quem você é. Quem você é. Para nós gerarmos nossos filhos fortes, nós precisamos todos os dias, acorda, levanta. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Conserte a sua identidade e pula para cima. Conserte a sua identidade e pula para cima quem você é. Não olhe para os erros, não olhe para os deslizes, não.
Olha para quem você é. Quem você é. Esse é um exercício que você pode fazer com você mesmo. Queridos, porque tem coisas que você faz que você mesmo não gosta. E você está, como é que usa aquela expressão? Se sabotando. Essa palavra é perfeita. Você está se sabotando todos os dias. Você faz coisa que por dentro você sabe, cara, você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Eu me lembro de um caso de um pastor que estava pregando sobre justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você não é esse traço, esse troço, esse treco que você acha que você é. Você é a justiça de Deus. Jesus morreu em seu lugar para tornar você tão justo quanto Ele é. Irmãos, isso agride os nossos ouvidos. Jesus morreu para que você fosse tão justo quanto Ele é. Como assim? Isso não dá. Eu não consigo assimilar essa informação. Porque eu me sinto um lixo, um treco. E o pastor pregando, você é a justiça de Deus. Quando foi no final do culto, o homem chega e diz, pastor, eu sou maconheiro. Como que o senhor disse que eu sou justiça de Deus? Aí ele diz, pois faça o seguinte, pegue a sua maconha e vá fumar. Quando você fizer o seu cigarro, diga, eu sou justiça de Deus. E pode dar um trago. Eu sou justiça de Deus. E continue tragando. Eu sou justiça de Deus. Irmão, chegou uma hora que essa verdade pegou ele por dentro. E ele disse, cara, se eu sou justiça de Deus, isso não me pertence. Se eu sou justiça de Deus, isso não faz parte de mim, está errado. Restaure quem você é. Restaure quem você é. E você vai se tornar aquilo que você está ouvindo. Aleluia. Então educar os nossos filhos não é só dar limite, dizer, faz assim, faz desse modo, é assim. Não, é também dizer, filho, você é assim. Você é assim. Eu te treino desse modo, porque eu te vejo assim. Irmãos, e vê mesmo. E vê mesmo. Cada pai. Por isso que é legal quando os pais estão escolhendo o nome dos seus filhos. Eu gosto muito disso. Não escolha o nome do seu filho aleatório. Porque todos os dias você vai chamar aquela pessoa pelo seu nome. E você vai estar afirmando alguma coisa sobre a identidade dele. Então não escolha, eu vou chamar o seu filho de quê? De Manel. Não, cara. Hã? Não, Manel não. Emanuel é. Né? Emanuel é bom. Significa Deus está conosco. Então se todo dia chama seu filho, Deus está conosco, vem aqui. Camarada. Aquele que carrega Deus, aquele que está cheio de Deus, por favor, vem cá, você que está cheio de Deus, papai quer te dar um abraço, olha que coisa, é diferente, Então o que acontece quando eu dou o nome ao meu filho? Eu tenho uma visão dentro de mim acerca de quem ele é, mas às vezes ele mora numa favela, às vezes ele estuda com famílias totalmente destruídas, a menina vê meninas se beijando e transando, crianças ainda, ela está imersa em um ambiente destruído, mas em casa, ela tem um pai e uma mãe que afirma quem eles são. É diferente, queridos, é diferente, então mais do que dar limite, diga quem ele é. Deus chamou Gideão dizendo, jovem, eu vejo você um guerreiro, eu vejo você um valente, levante-se, e liberte o meu povo. Liberte-se, corajoso. Não, mas eu não sou corajoso. Corajoso! Eu vejo você. Tem uma visão de dentro. O pai e a mãe vê o filho por dentro. Você é assim. Então, quando ele vê o filho se comportando de outro jeito, diz, não, filho, não. Você não é isso aí, não. Deixa eu te dizer como você é. Aí ele pinta o quadro. Você é assim. É assim que eu te vejo. Oh, meu amigo. Você vai se tornando a imagem daquilo que está sendo semeado dentro de você. Tinha muito mais coisa para dizer para você acerca disso, mas essa é a segunda parte, quem sabe outro dia eu falo. Mas é lindo saber disso. É lindo saber disso. Tirar alguns capacetes da cabeça, algumas estruturas que estão lá, mentindo para você. Enquanto tem uma outra declaração, uma outra voz de Deus falando quem você é. Se levante, saia daí. Eu não te vejo assim, eu não te criei desse jeito.
eu tenho outra ideia, eu tenho outro projeto. Vocês se lembram, para a gente encerrar, do grande profeta lá, o Elias, o grande profeta, disse: Deus, me mate logo, estou angustiado, estou depressivo, me mate. O que Deus faz? Te acalma, vaso, tu não tem noção da história, senta aí, come do pão do céu. Ele se alimentou, caminhou 40 dias com o pão do céu. Depois que caminhou 40 dias, o que ele fez? Foi entrar numa caverna de novo. E Deus aparece: Elias, o que tu está fazendo aí? Por que Deus faz isso? Ele disse: eu não estou te vendo, Elias, assim. A visão que eu tenho de ti é outra. A visão que você está tendo de você é alguém que diz: me mate, já acabou tudo, não tem mais nada para fazer. A visão que eu tenho de você é, a visão que você tem de você é: entra numa caverna, deixa o mundo passar, deixa a vida passar, fica por aí mesmo, já era, não tem mais esperança. E Deus diz: não é assim que eu te vejo, Elias. Na verdade, eu vou te contar como eu te vejo. Aleluia. Eu vejo você tacando mão na cabeça de rei e transferindo a unção. Eu vejo você levantando reis que vão consertar coisas na terra. Levanta, Elias! Sai da tua caverna! É assim que eu estou te vendo, vaso. Eu vejo você transferindo a unção profética sobre pessoas. Levanta, Elias! Tem profetas para você levantar. Levanta, Elias! E eu vejo mais. Eu vejo que quando você fizer essas duas coisas, os céus vão se abrir. Carruagens celestes vão vir te pegar. E você voará para os céus sem conhecer a morte. Você quer morrer e eu não te vejo morrendo, vaso. Eu te vejo você no tempo aparecendo para Jesus. Você, Moisés. Quando você morreu, seu ministério não acabou. Eu vejo Jesus no Monte da Transfiguração. Isso é Deus dizendo para Elias: olha o que é que eu vejo acerca de ti. O que você vê sobre você e o que eu vejo sobre você é diferente. Então se torne o que eu vejo sobre você, não o que você está vendo. Porque existe um capacete na sua cabeça pregando mentiras a seu respeito. E você crê nisso. Você precisa crer no que eu vejo. Como eu te vejo. Irmãos, é assim que acontece. Eu vejo Jesus no Monte da Transfiguração. Uma nuvem de glória cobre. Pedro, Tiago e João ficam apavorados e dizendo: meu Deus, o que é isso? Vamos morrer. Meu Deus, o que é isso? Aparece Moisés e Elias falando com Jesus. E eles ficam perturbados. E diz: o que a gente vai fazer com isso? Mas Deus estava dizendo: Elias, eu te vejo. E eu sei que a história de Elias não acabou ainda. Ainda deve ter coisa mais no Apocalipse aí que vai se cumprir na vida de Elias. Mas Elias disse: não, deixa eu morrer na caverna, já acabou tudo, é tudo que eu estou vendo. Estou sozinho, solitário. E Deus diz: não é assim que eu te vejo. Não é assim que eu te vejo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês.